Bem-vindos ao Beijo Barbário, a gente vai falar de Benjamin, do Chico Buarque. Bom, eu comentei com vocês aqui no Instagram algumas vezes que eu tava com medo de fazer essa releitura, porque eu me lembrava de não ter gostado desse livro. E ainda pior, eu me lembrava de não lembrar nada. Eu me lembrava apenas de uma pedra em formato de elefante que ele diz repetidamente. E como o elefante é o meu animal preferido, até deixei o meu Dumbo ali atrás, do lado do meu gato, foi uma grata surpresa essa releitura. Eu tenho que agradecer muito, Nicolas, por esse projeto. Porque eu acho que existem coisas que elas têm... As leituras, elas têm muito da gente em dois momentos da vida, né? Então, em dois aspectos da vida. Primeiro, o momento em que você se encontra, quem é você quando você leu esse livro. Quando eu li esse livro, eu tinha mais ou menos 16 anos. Eu era muito mais despolitizada e muito menos... Me importava muito menos com as questões sociais. Eu achava que esse livro era basicamente um romance. Era essa a lembrança que eu tinha. Outra coisa é o momento histórico em que você lê. Eu li esse livro, então, há uns 9 anos atrás. Isso significa que eu li em 2011, mais ou menos. Então, quando a gente para pra pensar a respeito disso, a gente estava num momento político do país muito calmo, né? Eu acho que antes de julho de 2013, poucas pessoas da população podem dizer que acompanhavam muito a política e que estavam por dentro do que estava acontecendo no governo. Eu era uma dessas pessoas, mais jovem e no momento mais calmo da política, eu não me importava tanto com isso. Mas o livro, sobre o que é o livro, Bárbara? Benjamin conta a história desse homem, o Benjamin, que ele é modelo fotográfico, né? Então é interessante porque eu acho que esse livro, ele é contado de uma forma muito amena, ele não é agressivo, apesar de ter cenas muito agressivas. E talvez isso se dê pela dificuldade de aprofundamento do Benjamin. Ele é um modelo fotográfico muito bonito, em alguns momentos ele tem que atuar, e assim, atuar coisa pouca. E é demonstrado no livro que ele não é nem ordinário, assim, ele é péssimo. Dizem que até, tipo, ele fez uma propaganda com diversas pessoas, e aí, tipo, tinha parte dele e de outras pessoas, né? As outras pessoas eram atrizes também, atores, e fizeram rapidinho na primeira fala, que ele teve que fazer várias vezes, e que até uma moça, que era uma moça da limpeza, que foi chamada pra dar um depoimento, foi mais rápida que ele, ou seja, ela nem era do meio e ela teve mais facilidade que ele, o que mostra essa dificuldade que ele tem de aprofundamento. Eu acho que ele tem isso também quando narra as coisas pra gente. Uma coisa que também tenha dificultado, talvez, a minha interpretação desse livro, é porque, assim como em Estorvo, o Chico Buarque usa uma narrativa bastante onírica. A gente tem momentos em que você fica se perguntando se aquilo é lembrança, se aquilo é verdade, se ele tá passando por aquilo. Ele, diferente do Estorvo, ele vai pra própria casa dele, mas ele anda muito pela cidade, você fica se perguntando qual é o objetivo, e na verdade ele tá flanando por ali, e muitas vezes começam a acontecer coisas e você fica meio perdido, né? Se ele foi pra lá de propósito, se ele sabia, se ele não sabia, se ele deu de cara com aquilo. E Benjamin, então, ele conhece a Ariela. A Ariela, num primeiro momento, já lembra uma pessoa com a qual ele se relacionou no passado, que é a Castana Beatriz. Castana Beatriz também era uma modelo. E aí a gente vai tendo alternâncias nessa história entre o Benjamin indo atrás da Ariela, porque ele busca na Ariela essa lembrança da Castana Beatriz, e momentos em que ele passou com a Castana Beatriz. Então ela era alguém de classe alta, o pai dela não gostava do relacionamento dos dois, a gente pega essa parte boa do relacionamento, e depois com o tempo a gente vai vendo ele azedando, e até a gente chega a ver o fim do relacionamento deles, a gente vê como eles se relacionam após o fim. E eu acho que tenho que dizer que esse vídeo aqui vai ter spoilers, porque eu tô vendo já que eu não vou conseguir me segurar. O que acontece é que a gente tem esses dois momentos da vida do Benjamin, e a gente vai descobrindo que ele acha que a Ariela é filha da Castana Beatriz. E aí primeiro a gente pensa, mas será que ela teve filho com o outro, teve filho com ele? E aí ele diz que tem um quarto no apartamento dele que era o quarto da criança que ele nunca teve, que ele enche de roupas. E aí quando ele se aproxima da Ariela, ele pega as roupas dele, dá pra um monte de mendigo, acaba com aquelas roupas
e transforma num quarto. Eles acabam se relacionando, ela chega a dormir algumas noites nesse quarto, então é uma relação bem ambivalente, bem freudiana, e ele não tem essa confirmação de que ela é filha da Castana Beatriz. Ele não pergunta pra ela. E eu acho que durante o livro eu duvidei muito, porque ele fala algumas coisas do tipo, o narrador, né, que nem irmãos gêmeos facilmente se confundem. Você fala, se confundem sim, não é desse jeito. Então parece que ele tá querendo justificar aquela semelhança. E de fato a gente não tem essa confirmação. Isso fica em aberto. Eu fui levada a crer de que ela é realmente filha da Castana Beatriz por duas questões no livro. Primeiro porque a Ariela tem uma dificuldade de relacionamento com os pais, e ela fala que ela descobre, numa altura da vida, que a mãe dela não é a mãe dela, e que ela foi adotada de um homem pomposo, que ela acredita ser um ex-patrão, ou que a mãe dela diz que é um ex-patrão dela. E não faz muito sentido pra mim, assim, gratuitamente, o casal abrir mão dos seus filhos. A gente tem essa primeira informação. Depois a gente descobre como acabou a vida da Castana Beatriz. Porque a Castana Beatriz, ela se relacionou com o Benjamin e ela o largou por um intelectual. Em que momento ela largou ele por um intelectual? Em 1964, ou pós-64, durante a ditadura militar. E aí a Castana Beatriz foge com esse homem. A família da Castana entra em contato com o Benjamin para tentar descobrir onde ela tá. Eles chegam a pedir para eles reatarem, né? Porque, tipo, é melhor um modelo fotográfico de classe mais baixa do que um homem que vai levá-la a ser perseguida pelo governo militar. E aí tem um momento até que o pai dela chama e fala, eu preciso que você pare de procurar por ela. Porque ele ainda tá apaixonado, o Benjamin, né? Então ele procura por ela. E aí ele pergunta por quê. E ele fala, porque eu tenho fontes seguras de que os militares sabem que você procura por ela e que eles te vigiam. E que no momento em que você encontrar ela, eles também vão encontrar. E ele já tinha mencionado, bem de leve, que ele se sentia sendo perseguido na rua. E principalmente pra gente, que vem de uma leitura de estorvo, que tem essa questão da paranoia, isso acaba passando despercebido. E aí acontece que o Benjamin encontra a Castana num ônibus, desce atrás dela, e aí quando ele vê a casa dela assim, ao longe, num lugar meio desértico, passa por ele um pelotão, um grupo de militares com fuzis na mão. E não é preciso dizer nada, fica no ar. Ele fala em outro momento anterior que todo mundo que estava ao redor da Castana não falava mais com ele, culpava ele, a gente não sabe bem o porquê, não dá pra entender. Ele fala que ele até é esbofeteado por uma amiga dela que ele encontra na rua, ou uma parente próxima. E aí isso fica, né, fica no ar. E aí a minha conclusão com relação a essa questão da maternidade da Ariela é que talvez uma mulher que trabalhasse ali na casa como doméstica, como alguma coisa assim, nessa iminência da morte dos pais, tenha recolhido a criança. E aí toda essa dimensão de ditadura militar, o modo sutil como o Chico apresenta isso pra gente, passou totalmente em branco pra mim. E hoje esse livro ganha uma dimensão que eu não tinha dele antes. Eu acho que esse livro talvez seja um dos poucos, né? Porque eu acho que o Irmão Alemão também tem essa questão. E foi outro que eu não gostei de ler, que talvez seja ressignificado pra mim agora. Esses livros, apesar de estarem na fase romance do Chico, eles têm questões sociais que são mais próprias da parte teatral do Chico. Então é bem interessante porque talvez eles dialoguem com os dois mundos. Ainda são histórias que falam muito do homem branco, romance, vida própria. Encontrei um irmão, um filho do meu pai em outro país, mas ainda assim eles juntam com questões sociais que eu acho que acabam deixando esses livros mais interessantes. Uma outra coisa interessante que eu percebi assim que eu comecei e que tem a ver com essa questão do fuzilamento é o começo do livro, porque eu achei que esse começo do livro fosse metafórico, porque esse livro ele é muito, né, real, ele é realismo e tal, e ele faz uma referência pra mim a 100 anos de solidão. Então o livro começa assim: o pelotão estava em forma, a voz de comando foi enérgica e a fuzilaria produziu um único estrondo.
mas para Benjamin Zambraia soou como um rufo, e ele seria capaz de dizer em que ordem haviam disparado as 12 armas ali de frente. Cego, identificaria cada fuzil e diria de que cano partira cada um dos projéteis que agora o atingiam no peito, no pescoço e na cara. Tudo se extinguiria com a velocidade de uma bala entre a epiderme e o primeiro alvo letal. Aorta, coração, traqueia, bulbo. E naquele instante, Benjamin Zambraia assistiu ao que já esperava. Sua existência projetou-se do início ao fim, tal qual um filme na venda dos olhos. Mais rápido que uma bala, o filme poderia projetar-se de uma outra vez por dentro das suas pálpebras, em marcha ré, quando a sucessão dos fatos talvez resultasse a mais aceitável, e ainda sobraria um fiapo de tempo para Benjamin rever-se aqui e acolá em situações que preferiria esquecer. As imagens ricocheteavam no bojo do seu crânio. O prazo se esgotaria e sobreviveria um ultimato, um apito, um alarme, mas Benjamin os entenderia como uma ameaça de criança contando até 3. 1, 2, 2, 2,5. E se deteria mais um pouco em momentos que lhe pertenciam e que antes não soubera apreciar. Aprenderia também a penetrar em espaços que não conhecera, em tempos que não eram o seu, com o senso de outras pessoas. E súbito se surpreenderia ao caminhar simultaneamente em todas as direções, e tudo alcançaria de um só olhar, e tudo que ele percebesse jamais cessaria. E mesmo a infinitude caberia numa bolha no interior do sonho de um homem como Benjamin Zambraia, que não se lembra de alguma vez ter morrido em sonho. E essa parte ela tem 2 questões que eu quero falar com vocês. Primeiro é a lembrança que me dá do começo do Cem Anos de Solidão. Eu não vou saber falar de cor, mas ele fala que o Aureliano, se eu não me engano, estava na linha do fuzilamento. E aí logo depois ele fala que lembra de uma coisa no passado. E aí puxa essa memória. Essa narrativa, ela tem uma questão da família, do geracional, tem uma questão da confusão na narração, né? Porque se engana quem pensa que não foi de propósito, que Gabriel Garcia Marques colocou todos os aurelianos com o mesmo nome, com nomes trocados, né? Essa confusão cria um ambiente muito específico. E uma outra coisa que eu até comentei com o Nicolas, né? Eu não comentei isso hoje no começo do vídeo. Nicolas, do canal Las Zorras Mortas e Outras Zorras, tá fazendo esse projeto comigo, meu caro Chico, de releitura, né? Da maior parte dos livros da obra do Chico Buarque para aqui pro YouTube. E a gente conversou brevemente depois que eu terminei essa leitura. E eu comentei que eu li há muitos anos também o Cem Anos de Solidão. Eu tava no ensino fundamental, tipo, na 8ª série. Eu li pra uma aula de espanhol, eu li em espanhol, então eu lia um capítulo por semana durante o ano todo. Foi uma leitura bem fragmentada, eu preciso reler essa obra. Mas uma lembrança que eu tenho é da Úrsula na janela, vendo o lado de fora. E diversas vezes é apontado aqui como algo bastante importante a questão dessa pedra de elefante na janela. O que é muito curioso, porque ele conta a história da pedra, como ela foi descoberta, como ela foi nomeada, como ela perdeu o glamour, né? E ele compra esse apartamento que tem as janelas de frente para a pedra, em uma época em que já não tem nenhum valor para a sociedade aquela pedra, aquele monumento, mas ele gosta muito daquela pedra. Então as pessoas que moram daquele lado do prédio dizem que se incomodam tanto que colocaram tapumes nas janelas, porque preferiam não ter janelas a se deparar com aquela pedra. Enquanto o Benjamin gosta, né, daquela pedra. Para ele é importante aquele largo, aquela praça. E várias vezes isso é mencionado durante o livro, tá sempre presente, esse espaço físico. Eu não consegui elaborar muito mais do que isso possa parecer, além dessa conexão que eu vejo com o Cem Anos de Solidão, mas que eu não sei se eu tô forçando a barra. Outra coisa, e agora eu vou ter que contar o final para poder falar essa outra referência, é que o que acontece? É comentado que a Cassandra Beatriz, então, morreu nessa casa, para o qual querer ou sem querer, né? Porque... Então, é comentado que a Cassandra Beatriz morre nessa casa, que eles descrevem como um sobrado verde musgo, que, querendo ou não, foi o Benjamin quem levou os seus algozes pra lá, né? Ele estava avisado de que eles estavam seguindo ele e ainda assim o fez, o que nos faz pensar
o quanto inconscientemente não era um desejo do Benjamin que houvesse essas mortes, que houvesse essa punição pelo abandono que lhe foi causado. Que lhe foi causado, né? Que lhe foi imposto, talvez. E aí o que acontece é o seguinte, existe essa Casa Verde Musgo. Aí, mais pro final do livro, a gente tem uma parte em que a Ariela se relaciona com um político e tal, e esse político, ele foi o político para o qual o Benjamin gravou o comercial. Então tá tudo intrincado ali. E ela começa a sair com esse cara e tal. Só que desde o começo ela tá falando de mandar uma carta pro Jeovã, mandar uma carta pro Jeovã. E como eu entendi, né, que a mãe da Beatriz, essa mãe adotiva, né, ela mora no interior, porque ela fala de mandar carta e tudo mais. Quando a mãe dela adoece, quando a mãe dela morre, ela recebe tudo por carta. Então eu imaginei que ela tivesse uma família no interior, talvez um namorado no interior, e que com a vida na cidade ela esteja pensando em terminar com ele, porque já não se identifica, essa história é até clichê. Mas o que acontece aqui não é isso. A gente descobre depois que assim que a Ariela veio pro Rio de Janeiro, ela se encontra com um policial que fala pra ela, olha, você tá com roupas curtas, passeando em um lugar muito perigoso da cidade e tal, e ela acaba ficando com esse policial, ela acaba namorando com ele, que é o Jeovã. Ele posteriormente, num embate, acaba perdendo o movimento das pernas. Então o que acontece é que ele tá sempre em casa porque ele não anda. E aí depois, nessa parte final do livro, a gente tem um deslocamento da narrativa para a vida da Ariela. E a gente fica sabendo esses pormenores da vida dela. O que acontece é que ela trabalha numa imobiliária e aí acontece de um dia ela tá mostrando o apartamento para um dos clientes. E eu acho muito interessante porque a profissão da Ariela na imobiliária, ela é muito falada e ela é muito explorada nesse livro. Então é assim que o Benjamin faz pra se aproximar dela, é assim que a gente descobre que ela trai o namorado dela, porque ela sai com outro cara lá, os Ores, se eu não me engano. Ela tem uma secretária que fica anotando que horas ela sai, que horas ela entra, isso deixa ela nervosa. É nesse escritório que ela escreve as cartas pro namorado, marido, noivo dela, enfim. E aí ela se demite uma hora, começa a relacionar com esse cara da política, pensa até em trabalhar no gabinete dele, pedir esse cargo. E aí ela volta pra casa um dia e aí começa a se lembrar da história com ele, com o marido, o noivo, enfim, o companheiro dela. E ela fala que logo que ela foi mostrar uma das primeiras casas como corretora de imóveis, o cara abusou dela. E até fala que o cara era um lutador, que claramente o cara era, sei lá, um jiu-jiteiro, um judoca, porque ela tenta de tudo, se debate e não consegue tirar ele de cima dela. E que ela chega toda machucada em casa e fala pro marido dela, que na época já tava com os movimentos comprometidos, que aconteceu isso. E ele então vai falar com o dono da imobiliária, que é amigo dele, e aí eles fazem um esquema em que ela trai esse cara pro um lugar, e aí os amigos do marido dela vão lá e espancam o cara. E é muito interessante porque aqui tem um momento em que o Chico Buarque nos traz um juízo de valor bem legal. Porque ele fala que quem mexe com a Ariela era tratada pelos amigos do companheiro dela como bandido. Então a gente vê que, por exemplo, não existe um senso de profissão, né? De assim, capturei esse cara, levei pra delegacia, tá lá, né? Tinha essa questão do machucar, do fazer sofrer, do punitivismo. E esse momento também também quando em paralelo a gente tá vendo a história da Cassandra Beatriz, que também é vista como uma bandida pelo governo autoritário, né? Pelos golpistas que estavam no poder. E aí, no final, a Ariela atrai o Benjamin pra esse lugar, pra essa casa, que é sempre a mesma. Ela fala que ela já reconhece pelas chaves que o corretor de imóveis tem. E aí, o Benjamin se para na frente da casa e reconhece o sobrado verde musgo. Eu sei que talvez o corretor não tenha nenhuma ligação com a família
da Ariela, mas por um momento me pareceu que aquilo definia que ela era realmente filha de sua mãe. E aí ele morre fuzilado, né, em frente a essa casa, e o livro termina assim: a poeira senta na sala vazia e Benjamin vê a porta deitada sobre as tábuas do assoalho e vê o chão da casa como a fachada de uma casa sepulta. Pisa na porta, caminha até o pé da escada e chama Ariela, visando o segundo andar às escuras. Pela beira da sala chega a uma cozinha que dá no matagal. A porta dos fundos está trancada à chave. Volta à sala, depara com um homem em contraluz, ocupando quase todo o vão da entrada, e imagina um cliente de Ariela. Faz menção de cumprimentá-lo, mas o homem desloca-se, dá a vez a outro, de igual tamanho. Atrás desse, um outro, e são 12 homens que ingressam no sobrado, dispondo-se em semicírculo. Benjamin fecha os olhos, cobre o rosto com a camisa, porém continua a vê-los. Como que através de um olho que girasse no teto, vê 12 homens à sua roda e vê a si próprio incorrúptil. Fogo! Grita um, e a fuzilaria produz um único estrondo. Mas para Benjamin Zambraia soma com o rufo, e ele seria capaz de dizer em que ordem havia disparado as 12 armas ali defronte. Cego, identificaria cada fuzil e diria que cano partira cada um dos projéteis que agora o atingiam no peito e na cara. Tudo se extinguiria com a velocidade de uma bala entre a epiderme e o primeiro alvo letal. Aorta, coração, traqueia, bulbo. E naquele instante, Benjamin assistiu ao que já esperava. Olha, até arrepiou enquanto eu lia. E aí ele repete essa primeira parte do começo, né? Porque no começo do livro ele continua. Só que essa parte, pra mim, do começo, já tinha a ver com o fuzilamento da Cassandra Beatriz. Eu achei que era uma questão figurada, essa parte de ele ter sido acertado, porque fala de acertar no coração, na horta, e ela ser o coração e a horta dele. Mas ele já sabia no final que ele seria atingido, porque ele foi quando a Cassandra Beatriz morreu, sabe? Então eu acho que é um livro que, conforme eu vou falando, ele só enriquece. Mas eu também acho que é um livro que ele precisa ser lido para ser compreendido, porque ele depende muito dos fatos. Vocês viram, eu contei praticamente o livro todo aqui para vocês. E é um livro que eu desejo agora, assim, que as pessoas leiam mais. Eu peguei um carinho imenso por ele. Não sei se eu tenho mais a dizer. Tenho certeza que o Nicolas vai fazer outras elaborações a respeito desse livro. Uma parte muito rica desse projeto é que nós dois vemos as coisas de jeitos diferentes, então acaba que as nossas resenhas muitas vezes se complementam. Então deem uma olhadinha lá no canal do Nicolas, tá na playlist que a gente tem aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, porque eu sei que ela foi muito falando cada parte do livro, mas eu senti que eu não conseguiria fazer de outra forma. Se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto, que eu vou deixar aqui do lado. Dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal. É isso, obrigada, um beijo e até a próxima.